Se eu perguntasse aqui, o que é a igreja? Alguém se habilita a falar o que é a igreja? Eu não sei como que a aula aqui tem interação, é mais tranquila, ou a gente faz só perguntas retóricas. Mas alguém se habilita a dizer, o que é a igreja? O que é a igreja para você? Oi? Somos nós, o corpo de Cristo. Que legal. Alguém sabe de onde vem a palavra igreja? Qual a origem dela? Não vale os pastores. Oi? Eclésia ou eclesia, vem do grego, muito bem. E alguém sabe o significado dessa palavra? Oi? Alguém falou alguma coisa? Chamados para fora. Que mais? É bem interessante esse conceito de chamados para fora. De fato, vem do grego, e aí quando a gente olha essa palavra que é formada, né, por duas, ela pode ser traduzida, né, como combinação das palavras chamar e fora. E aí, mais os dicionários gregos, eles acabam não trazendo essa definição. O conceito da palavra eclesia, aplicado na igreja no Novo Testamento, é de assembleia. Interessante. Por mais que a gente até utilize, né, esse termo também, os chamados para fora, para falar do grande chamado do Senhor, né, ide e pregai, né, mas a palavra ela vem de assembleia, de reunião. Então, hoje estamos aqui em igreja, estamos aqui numa assembleia, numa reunião, para aprender mais a respeito da palavra de Deus. E aí eu queria convidar vocês a ler um texto base, para a gente refletir um pouco a respeito desse conceito, olhando para a igreja primitiva, tá? A gente poderia aqui ler todo Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, mas eu vou resumir um pouquinho. Por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 38 até o 47, tá? É aqui mesmo que é o projeto? Como que eu faço? Só apertar o do meio? Lateral? Legal. Nossa, mas ficou pequenininho, então é bom vocês abrirem aí. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, vou ler até o 47. Aqui todo mundo conhece o contexto, né? Ali, nas primeiras reuniões da igreja, né? Onde Lucas vai falando a respeito da pregação ali de Pedro, e aí lá no verso 38 ele diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Alguma similaridade com a nossa igreja de hoje? A gente pode perceber, né? Eu gostei muito da oração do pastor aqui no início pelas crianças, né? Orando por aqueles que estavam aqui, que serão instruídos aqui na classe, mas também por aqueles que não estão aqui, pelos pequeninos, para que o Senhor possa guardá-los dessa geração corrompida. Percebam que isso não acontece só hoje, é desde o princípio. E de fato nós precisamos realmente cobrir as nossas crianças e nos preparar para que elas estejam nos caminhos do Senhor. E aí, pessoal, levando em consideração esse conceito de igreja, a igreja que nascia ali em Atos e hoje trazendo para a nossa realidade, eu queria fazer mais duas provocações para nós, né?
a gente já entendeu um conceito aí do que é a igreja, de onde vem a palavra, né, o que significa. Mas por que, Wilton? Por que saber o que é igreja? Qual a importância dessa definição para nós? Nós que estamos muito bem firmados, estamos na Igreja Batista, aqui no Parque Piratininga, ou em alguma outra denominação. Porque é fundamental ter a clara definição do que é a igreja. Gente, lendo o livro e tendo as experiências que nós já passamos, a gente aprendeu o seguinte, que o entendimento do que é ser igreja, do que é a igreja, ela vai moldar a nossa vida e a nossa forma de viver. Para aqueles que estão lá fora, podem ter uma visão do que é a igreja, pode ter uma convicção. A igreja é o prédio, a igreja é aquilo que passa na TV, a igreja é aqueles crentes que saem reunidos, ou a igreja, independente do que seja, pode ser a igreja A, B, C. Cara, mas para nós, o que é ser igreja? E aí eu vou deixar essa perguntinha com os irmãos, para vocês irem pensando. Para mim, o que é ser igreja? Não é o que é igreja. A gente já entendeu o que é igreja, beleza. É uma assembleia. Mas o que é ser igreja? E aí eu faço uma segunda pergunta. Qual o meu papel na igreja? O que eu devo fazer na igreja? E tudo bem, assim, estamos comemorando aí o mês da Juventude Batista, né? Mas eu não dirijo essa pergunta só aos jovens, mas a todos nós. Qual o meu papel na igreja? E aí eu estendo essa pergunta para nós não pensarmos só relacionado ao ministério. De repente alguém pode falar, meu papel na igreja é participar do ministério de música. O outro, é da diaconia. De repente o meu papel na igreja é participar do ministério infantil. Mas será que a gente não está reduzindo esse papel estritamente às nossas reuniões? A pergunta é, qual o meu papel na igreja? Vamos pensando também, tá? Aí no decorrer a gente vai avançando um pouquinho mais. Eu gostaria de trazer outras definições a respeito da igreja. Nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, como alguns falaram. A igreja somos nós, é o corpo de Cristo. Né? Se vocês puderem abrir também aqui, eu trouxe a referência para facilitar. Mas 2 textos bases, eles podem nos ajudar nessa definição. Né? Primeiro, igreja é o corpo de Cristo. Vamos abrir em Colossenses 1, versículo 18. Vou ler aqui para a gente otimizar o tempo, tá? Enquanto você vai abrindo. Mas ele diz o seguinte, ele é a cabeça do corpo. Ele quem? Jesus, que é a igreja. E aí o versículo segue. E o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então nós sabemos que Jesus é o cabeça da igreja. Todo o corpo é formado por cabeça, não? E aí depois tem o restante, os membros. E a parte dos membros a gente pode completar com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Os 2 textos aqui das 2 cartas de Paulo nos ensinam que sim, a igreja é o corpo de Cristo. Um corpo constituído por uma cabeça, um cabeça, que é Jesus Cristo, e nós como seus membros. Vê como está ligado a pergunta que eu fiz lá no início? Qual o meu papel no corpo de Cristo? Eu fui chamado para fazer algo. Eu faço parte do corpo. Assim como os membros, cada um tem a sua função, eu também tenho uma função nesse corpo. E é lógico que a gente pode pensar, né? Assim como o corpo tem os braços, tem os olhos, tem as pernas,
Da mesma maneira, nós sabemos que nós temos as nossas funções, que podem ser comparadas, sim, estas, às nossas atividades, né, eclesiásticas, dentro do corpo, como um todo, nas atividades aqui, nas reuniões. Mas nós também temos um papel fundamental, que a gente vai discorrendo a respeito disso, tá bom? E legal, para nós é claro esse conceito, talvez a gente só vai conseguindo aqui materializar um pouco melhor, mas, lembra quando eu falei, mas para quem está lá fora, para um não crente, para um descrente, ele pode ter concepção muito diferente daquilo que é a igreja, né, do que nós temos hoje aqui. E temos a oportunidade de conhecer através do estudo, através da leitura da palavra do Senhor. E eu comentei para vocês que eu me mudei para uma cidade e lá eu tinha que escolher uma igreja, eu queria fazer parte de uma igreja. Então vamos pensar num crente ou uma pessoa que acabou de se mudar para uma cidade diferente. O que levaria essa pessoa a buscar uma igreja? Que aspectos que a gente avaliaria? Talvez vocês aqui, alguns chegaram à igreja há pouco tempo, outros já estão há muito tempo, mas o que uma pessoa que está passando lá fora se interessaria em vir para a primeira igreja batista aqui no Parque Piratininga? O quê? O que será que as pessoas olham? Muito provavelmente nós temos muitos amigos fora da igreja, muitos amigos que não conhecem. E aí, naturalmente, até convidamos, né? Pelo menos eu espero que sim, deveria ser a nossa função, falar a respeito do Senhor e convidá-los para vir à igreja. O que uma pessoa de fora se interessaria em vir à igreja? Né? Que critérios que ela utilizaria? Ou nós, se mudássemos para algum outro lugar, que critérios utilizaríamos para buscar uma nova igreja? Tem 3 aspectos que podem influenciar. Mas eu já adianto que se a gente for olhar para esses aspectos unicamente, a gente pode ter frustrações. O primeiro é olhar a igreja como um clube. Um hall de membros, com afinidades parecidas, com seus interesses, porque lá eu vou ter mais amigos, depois do culto a gente sempre sai para comer alguma coisa, né? A minha igreja também tem um campo de futebol, e literalmente, a minha igreja lá tem um campo de futebol. A minha igreja tem ou alguma outra prática, ou seja, um lugar para fazer amigos e se relacionar com pessoas que têm afinidades parecidas. Pode ser que a escolha de uma igreja seja essa. A gente sabe que não é a correta, né? Ou um show. A igreja é onde eu vou aos sábados, domingos ou às quartas-feiras para ver uma boa música, para ouvir uma boa música, para ver uma boa pregação, porque aquele pastor, né, é bonitão, aquele pastor ele fala muito bem, nossa, ele faz um show. A gente tem até um programa na TV, né, que começa com a palavra show. Bem, certamente essa pessoa também vai se frustrar. Ou a igreja é um prédio, um edifício muito bonito, a gente percebe que é uma igreja que dá para fazer uma assembleia com 2.000 pessoas reunidas simultaneamente, com um monte de salas, onde a gente pode praticar dividir todas as salas. É lógico que a gente gostaria, né? Imagina, pastor, você tem um monte de sala aqui para poder distribuir, seria muito legal, né? Um prédio com uma excelente infraestrutura, pode ser um aspecto que atrai algumas pessoas para uma igreja. Vou para aquela igreja ali que ela é mais bonita. Mas certamente não é a única coisa. Isso pode trazer também uma frustração. A igreja, ela deve ser composta por um grupo de pessoas reunida para serem moldadas pela palavra de Deus. Né? Porque elas começam a viver juntas como um tipo diferente de pessoas que estão no mundo, mas que têm a convicção de que não são do mundo. E aí a gente vai se aproximando mais do conceito do que de fato é ser igreja. Eu trouxe aqui 2 definições do que é igreja, que eu achei bem interessante. Uma é um pouco mais técnica, e a outra um pouco mais contemporânea, mas eu gostei bastante também. A primeira, deixa eu passar aqui para vocês, ela é do Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, do pastor Marcos Granconato.
esse manualzinho. Inclusive, esse aqui eu ganhei do Williams. Né? Aí, só fazer um parêntese aqui, se vocês me permitem, eu vou compartilhar algumas experiências. Ainda quando eu estava na Igreja Comunidade da Graça, o Williams me convidou para a igreja dele, Igreja Batista Redenção, na época, e ele falou, lá tem um estudo bíblico, lá chamado Cadete. E eu falei, é mesmo? Interessante. 2 anos depois, estava eu lá matriculado no Cadete, né, que é o curso aberto de desenvolvimento teológico. E, gente, estudar teologia é algo muito provocativo. Me fez mudar literalmente a minha visão de como era o meu papel na igreja e de qual modelo de igreja eu deveria frequentar. E realmente traz um impacto muito grande. Né? Então, eu tive um aprofundamento, não muito grande, né, como um curso de teologia, mas eu fiquei 2 anos aproximadamente fazendo esse curso. E isso realmente, o Senhor começou a incomodar meu coração, né, de que eu deveria me aprofundar mais. Se você quer conhecer alguém, você quer conversar mais com ele, mas também você quer estudar mais a respeito. E foi aí que eu comecei a buscar mais o Senhor e buscar esse estudo por teologia. Se Deus quiser, um dia eu faço realmente. Quem sabe eu não entro no seminário que nem o Will, né? Tudo ao seu tempo. Mas, fechando esse parênteses, no pequeno manual de doutrinas básicas, tem um conceito do que é a igreja. E eu queria ler aqui para os irmãos. Diz o seguinte: a igreja é a comunidade dos crentes em Cristo, comprada, fundada, protegida e edificada e dirigida por Ele. As referências estão lá em Mateus 16, 18 e Atos 20 e 28. Diz o seguinte, Mateus 18, eu já vou fazer aqui uma colinha para os irmãos, tá? Para facilitar, para a gente associar esses textos. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ela foi realmente edificada por Cristo. E Paulo diz, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, ela foi fundada e ela foi comprada por Jesus. Continuando aqui. Ela se reúne para cultuar o Deus Trino, sustentar com firmeza a verdade revelada, referência está em 1 Timóteo 3,15, observar as ordenanças do Senhor, batismo e ceia, nutrir uma amorosa, edificante e pura comunhão entre os irmãos. Lá em Atos 2, 42 a 47, que a gente acabou de ler também. E proclamar a salvação do mundo, conforme está em 1 Pedro 2,9. Tudo com o propósito final de promover a glória de Deus, conforme Efésios 3, 21. Suas marcas essenciais são unidade, santidade, catolicidade, né? Ou seja, suas doutrinas essenciais devem estar de acordo com o ensino das igrejas verdadeiras em todo o mundo, e apostolicidade. Suas bases teológicas, éticas, funcionais devem se harmonizar com o ensino apostólico expresso no Novo Testamento. Essa definição é bem grande, né? É difícil até a gente conseguir associar tudo e ojalá decorar. Mas ela é bem completa, né? Mostrando o que é igreja. Então a gente percebe que a igreja não é um prédio. Isso está muito claro para nós batistas, a gente já sabia disso. Que é o corpo de Cristo. Mas que ela não está relacionada a uma programação de fim de semana ou nos dias de culto, porque ela não é um show. E ela não está relacionada unicamente à comunhão, porque não é um clube. A igreja é muito mais que isso. Outra definição que eu quero trazer também aqui para os irmãos, né, aqui já são as referências, vem do livro A Igreja Essencial, esse livro que eu mostrei para vocês, né, do Colin Hanson e do Jonathan Leeman. Ele diz o seguinte, é uma definição um pouco mais contemporânea, mais resumidinha, mas que se aplica bem. A igreja é um grupo de cristãos que se reúnem como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo, para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei,
para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio de suas ordenanças, e para evidenciar o amor e santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e exemplo dos presbíteros. É uma definição muito mais profunda, né, do que quando a gente olha só para nós como um monte de pessoas que se reúnem dentro de um prédio para se reunir às quartas, aos sábados, aos domingos. A gente realmente tem uma missão que nos foi confiada pelo Senhor. E aí vem a provocação. Será que a gente está cumprindo essa missão? Será que conseguimos cumprir na sua íntegra? Vamos refletindo a respeito disso. Segundo essa definição, né, do Jonathan Leeman, a gente tem que pensar na igreja realmente como um posto avançado do reino dos céus aqui na terra, como a igreja local. A gente tem que viver realmente como pertencentes a esse reino dos céus. Estamos aqui na terra como um posto avançado que se reúne e para estudar, para se preparar, a fim de levar esse evangelho, a fim de levar os mandamentos do Senhor, cumpri-los, ensinar a outros. Não é muito mais do que simplesmente só nos reunirmos num prédio maravilhoso, com uma boa infraestrutura. Enfim, a gente conseguiu definir o que é a igreja. E vimos algumas definições, já com as convicções que nós tínhamos, né? E isso responde à primeira pergunta, o que é a igreja? Mas aí vem a segunda, qual o meu papel na igreja? E aí? Conseguimos entender? Qual que é o meu papel na igreja? E, gente, essa pergunta eu estou fazendo para mim há muito tempo. Qual que é o meu papel na igreja? Eu sei que não é só vir para a igreja, aprender, levar isso para minha casa, buscar ter uma vida de santidade, cuidar bem dos meus filhos. Eu sei que eu fui chamado para algo mais. E eu posso ficar na minha zona de conforto. Quando o Will me chamou, a primeira resposta foi, não vou poder. Mas é mais fácil, né? Aí eu falei para ele, não posso, dia dos pais, não, outro domingo eu tenho que estar lá na igreja. Ele, não, mas se a gente mudar, você vai estar aqui no dia dos pais? Eu falei, caramba, me pegou na pinta. O que eu vou fazer? Não tem jeito, né? Agora eu vou ter que me preparar. E glória a Deus por isso. É assim que começa. Gente. E a gente se pergunta a respeito disso, né? Mas eu quero trazer também uma outra reflexão. Esse livro, gente, eu realmente gostei bastante dele e eu vou usar ele. Com certeza a gente usou lá. Ó, pastor, rendeu muitas pregações, porque tem muito tema. E a gente quer voltar, porque está na hora de fazer uma recapitulada, né, de alguns conceitos. Mas o Jonathan Leeman, ele vai contando a própria experiência dele. E é natural que você vai olhando a experiência de uma pessoa e você vai comparando com a sua. E fala assim, nossa, não é que eu vivi isso também? E é muito comum, né, que o jovem ou o recém-chegado na igreja, ele tem um comportamento diferente daquilo que deve ser o nosso comportamento atual. É muito comum, e eu olho isso para a minha vida, fazer mais um parênteses aqui, tá? O pastor vai me cortando, falar sobre o tempo, tá? Por favor. Sobre a minha vida, eu me converti aos 22 anos. É isso. Foi ontem, praticamente, aos 22 anos. Os meus pais, eles já frequentavam uma igreja evangélica, eu era católico, eu era um adolescente que acha que sabe de tudo, então, naturalmente, eu não queria me render e falar, não, pai, eu vou na mesma igreja que você. Não, eu não queria. Eu queria ter as minhas próprias convicções, eu comecei a trabalhar cedo, eu era um pouco rebelde nesse sentido. E não sei se o Will já contou para vocês, mas nós perdemos um irmão. Quando eu tinha 19 anos, meu irmão mais velho, Wellington,
ele tinha 22 e ele sofreu um acidente de carro e ele faleceu. Nessa época, gente, o Will ainda era novinho, eu e o Wellington tínhamos uma distância pequena de idade, né, 3 anos, mas éramos muito diferentes. E o interessante é que quando o Wellington faleceu, eu quis viver um pouco a realidade do Wellington. Então, os amigos do Wellington se tornaram os meus amigos. Foi aí que eu conheci Bertioga, inclusive. Eu fui com os amigos dele para Bertioga. Fomos de moto acampar pela primeira vez. Mas algumas coisas que o Wellington fazia, eu também comecei a fazer. Então, eu tive mais amigos, eu comecei a sair mais, eu comecei a ir para balada, comecei a frequentar barzinhos, etc. Passei uma época da minha vida que eu fui gótico, eu andava todo de preto, com aquelas, sabe, aqueles sobretudos. Eu mandei fazer um sobretudo para mim que era muito bonito, era tipo do Blade, assim, abria. Eu comecei a andar mais de moto, usava bandana, eu tinha todo o meu estilo, era uma mistura de tudo, porque eu achei que eu fiquei um tempo sem identidade. Até um tempo antes eu ia para o pagode, depois eu já queria ir para o de rock, porque meu irmão gostava mais de rock. E, naturalmente, então eu sofri muita influência, acho que eu fui muito impactado com isso. Até que certo dia, eu estava num lugar chamado Santo Tomé das Letras. E aí, eu fui lá passar, acho que o Réveillon, alguma coisa assim. Saí com alguns amigos, que depois você descobre que não são seus amigos verdadeiros, né? E acordei de manhã, depois de um porre, e eu fui para um lugar, vocês não vão acreditar para onde eu fui. Eu fui para o cemitério. Eu fiquei no cemitério, sentado no muro do cemitério, refletindo a respeito. Aí depois eu saí dali, fui caminhar um pouco mais pela cidade, sentei numa pedra que tinha e fiquei olhando um abismo. E engraçado que Deus começou a falar comigo. E começou a falar comigo através de reflexões do que eu estava fazendo da minha vida. O risco que eu estava me colocando. E começou a me lembrar de todo o sofrimento que a minha mãe teve quando o Wellington faleceu. E que eu estava tomando um rumo muito parecido. Estava me embriagando, viajando com outras pessoas que estavam dirigindo, que podiam estar alcoolizadas. E quando eu voltei de lá, a primeira coisa que eu fiz foi ir à igreja. Eu fui na igreja na Comunidade da Graça, que eu tinha sido convidado uma vez. E o Senhor falou comigo. E eu até mudei meu comportamento, acho que foi uns 2 domingos, mais ou menos. Depois eu parei. Aí continuei minha vida normal. E aí, mas o Senhor não cansa, né? Quando Ele tem um propósito, realmente Ele vai trazendo isso. Quando eu fiz 22 anos, no meu aniversário de 22 anos, eu conversei com alguns amigos para comemorar meu aniversário num bar em São Paulo, em Bela Vista, chamado Café Piu Piu. Nem sei se existe ainda. Mas era um lugar badalado, então você ganhava convitinhos VIPs. Eu ganhei 4 convites VIPs e dei para os meus 4 melhores amigos. E eu tinha um amigo também da faculdade que fazia aniversário dia 11, um dia depois de mim. Eu faço dia 10 de julho e ele fez dia 11. E combinamos de os dois comemorarmos juntos. Fomos lá todo felizes para o Café Piu Piu. Chegamos lá por volta de umas 10 da noite, deu 11, deu meia-noite, e não chegou nenhum dos meus 4 convidados. Ninguém foi. Só fui eu. Ainda bem que tinha esse meu colega, e aí eu comemorei o meu aniversário com ele e os amigos dele. Você imagina para um jovem que acha que tem os melhores amigos e ninguém foi no seu aniversário. Mas que bom que não foi, porque no dia seguinte eu estava acabado e deprimido, achando que, mais uma vez, ninguém gosta de mim. E aí eu acordei com vontade de ir para a igreja de novo. Aí eu saí, coloquei a roupinha e fui para a igreja. Aí no caminho, um amigo meu me abordou, você vai na igreja? Eu falei, vou. Vamos comigo. Aí ele me levou numa outra igreja. Comecei a frequentar a igreja dele e fiquei lá por uns 3 meses, mas não era a igreja que o Senhor tinha para mim. Tanto que eu ia na igreja com ele de manhã e à noite eu ia na Comunidade da Graça. Até que eu resolvi ficar na Comunidade da Graça. E em 2022, fiquei lá por mais uns 3 meses, né? Fui batizado, mas confesso que não é tudo que muda. Eu ainda estava na igreja, mas eles me convidavam para ir no barzinho, e eu ia. O interessante é que a primeira vez que eu fui num barzinho, depois de me batizar, eu passei tão mal. Eu não tomei nada de bebida alcoólica, mas eu passei mal.
a ponto de sentir que eu estava bêbado. E quando eu coloquei o pé, eu falei, eu tenho que ir embora. Estava de moto, estou passando mal. Quando eu coloquei o pé para fora do bar, passou tudo. Tudo. Eu parei de sentir todos os sintomas que eu estava sentindo. Aí o Senhor colocou no meu coração. Esse lugar não é para você. Acho que a minha conversão ela foi muito convicta em relação a isso. Eu até tentei ir, mas o Senhor não permitiu. Mas aos poucos eu fui sendo moldado. E aos poucos eu tive que deixar algumas coisas que eu praticava enquanto eu não era cristão de verdade. E isso acontece com os novos convertidos, isso pode estar acontecendo com os jovens. É como o exemplo que o Jonathan dá no livro, é como você querer andar em cima de 2 cavalos simultaneamente, um pé em cada um. A gente sabe que isso não vai dar certo. Ou, trazendo para a nossa realidade aqui mais prática, o Will é skatista. Não dá para andar com 2 skates, né? Não dá. Ou 2 bicicletas. A gente precisa estar em um local só. Não dá para ser o crente Raimundo daquela musiquinha, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Não dá. Você tem que tomar uma decisão. Isso faz parte do quê? Do processo de arrependimento para que eu faça parte de uma igreja, naturalmente. Fechando parênteses. E a gente pergunta, né? Então, como que eu posso participar dessa igreja? O que é necessário para eu participar de uma igreja? Eu pergunto para vocês, quem pode participar da igreja? Pode falar mais alto, pessoal, todo mundo pode. Somente os eleitos, olha um calvinista aqui. E quem é de fato? Gostei da ideia do todo mundo, beleza. Quem pode participar? Mas quem é a igreja? Todo mundo é a igreja? Só os eleitos? A igreja? Pelo Senhor? De fato, a gente pode pensar nisso, né? A gente pode, alguns dizer, qualquer um pode participar de uma igreja. Alguns vão falar assim, todos que passam pelo batismo fazem parte da igreja de Cristo. Todos aqueles que frequentam a igreja com determinada assiduidade fazem parte da igreja. Talvez o pastor diga, não, só aqueles que são do grupo da membresia da igreja. Só aqueles que fizeram de repente, sei lá, algum voto, aqueles que estão aqui. Enfim, a gente sabe que realmente para participar da igreja tem que ser as pessoas que estão realmente inseridas nela e que tenham tido um arrependimento sincero, tenham tido realmente uma conversão verdadeira, porque senão não serão parte da igreja, serão apenas frequentadores. Eu já percebi muita gente que, por mais que de repente teve uma experiência, se emocionou vindo num culto, né, proclamou ali que entregou a sua vida a Cristo, mas que de fato não vivia como igreja. Eram meros frequentadores, achavam que a igreja era só um clube. Eram como seguidores de Jesus, que viam Jesus passando pela cidade e o seguiam para ver os seus sinais, os seus prodígios, as maravilhas que ele fazia, mas não queriam compromisso. Como aquele jovem rico que falou, mestre, o que é necessário fazer? Falou, larga tudo. Ele, não posso largar tudo. Então, sim, todo mundo pode ser convidado à igreja. E isso é a nossa parte. Nós temos que convidar as pessoas para virem. Naturalmente, eu acredito que num momento de apelo, num momento aqui de contrição, a pessoa pode vir, ter um arrependimento. A irmã quer falar? Não. Um arrependimento, ser batizado. Mas será que realmente ela faz parte da igreja? E é algo que eu falo aqui para os jovens, mas também para os adultos. Será que nós realmente somos membros da igreja de Cristo?
Será que nós estamos vivendo um evangelho verdadeiro, assim como a gente viu aqui na definição de Atos, que todos os que criam estavam juntos, eles se reuniam, congregavam, tinham tudo em comum, cuidavam uns dos outros, estavam de fato inseridos no corpo de Cristo? Ou será que por vezes nós temos pessoas que são meramente frequentadoras, que vêm aqui, participam sim dos cultos, das celebrações, mas que têm uma vida dúbia, uma vida que não demonstram a real profissão de fé dela? Será que por vezes, quando estamos de forma oculta, somos um crente, mas quando estamos sozinhos, praticamos aquilo que não agrada ao Senhor? É lógico que eu não estou dizendo aqui que nós estamos em processo natural de santificação, e nós lutamos contra o pecado todos os dias, afinal de contas nós estamos no mundo e somos influenciados por ele, mas será que de fato eu vivo lutando contra a minha carne, eu vivo pelo fruto do Espírito, eu travo essa guerra todos os dias através de uma vida de oração, uma vida piedosa, lutando contra as minhas próprias vontades para fazer a vontade de Cristo que me resgatou? Será que eu tenho isso? Ou meu compromisso é ser igreja somente quando estou reunido com os irmãos? Quando as pessoas estão me vendo? Será que eu vivo da mesma maneira em casa e trato a minha família, sejam os meus pais, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, da mesma maneira que eu trato os irmãos quando eu estou aqui dentro? Será que de fato eu sou igreja em qualquer local? Ou só quando eu estou aqui reunido, ou em algum momento que eu estou reunido com os meus irmãos, ou que o meu pastor está me vendo? Será que sou igreja quando eu estou na fila do supermercado, e aquela operadora de caixa que não é muito simpática, e está estressada, e será que eu sou igreja? Ao ponto de falar para ela: oi, como que você está? Tudo bem? E falar do Senhor para ela? Será que eu continuo sendo igreja quando eu estou no trânsito, recebo aquela fechada? Então, ser igreja não é só isso, né, gente? A gente sabe realmente que é uma premissa verdadeira de que realmente só podemos pertencer à igreja, só passamos a ser cristãos a partir do verdadeiro nascimento, assim como Jesus falou a Nicodemos. Somente quando ocorre uma metanoia, uma mudança de mente, quando ocorre um arrependimento sincero. E esse arrependimento, ele compreende sim largar o pecado, como a gente falou, por mais que eu ainda viva sob a influência dele. Mas também, isso é muito comum, né? E é uma dificuldade para os jovens. O Will aqui, lidando com jovens, natural que os jovens sejam muito assediados na faculdade, nas suas escolas, pela influência de amigo que eles têm. E a gente trata isso com a juventude, a gente conversa a respeito, a gente tenta prepará-los, né, para o mundo. E a gente tem que largar de fato essa vida, essa necessidade. Mas esse arrependimento, gente, ele também tem uma outra dimensão. Ele tem uma dimensão comunitária. Ele significa eu largar a minha vida desgarrada, a minha vida autônoma, e de fato me unir a uma família da fé, e assumir novas responsabilidades. Assim como num casamento, e eu vivi isso, eu entendi isso, demorou um pouquinho, confesso. Eu era muito autônomo, como eu falei, né? Eu não queria ser igual aos meus pais queriam que eu fosse. Eu comecei a trabalhar cedo, aos 16 anos. Eu tive a oportunidade, pelo meu trabalho, de viver muitas experiências. Eu fiquei cerca de uns 6 meses, indo e voltando do México. Então, eu morava em hotéis, morava em casas lá. Depois, eu fiquei um tempo indo para a Argentina, também uns 6 meses. Era praticamente, toda semana eu viajava, estava na Argentina. Você cria muita autonomia. Em casa, a minha mãe nunca foi muito preocupada comigo, nesse aspecto. Tipo, ela sabia que eu não ia fazer nada tão de errado assim. Então, eu comunicava a ela sobre: mãe, estou indo aqui ou acolá. Eu não pedia muita permissão. E quando eu casei, gente, eu achei que era assim também. Então, às vezes, eu estava no trabalho,
hoje eu vou, sei lá, hoje eu vou para academia, eu vou ficar até um pouco mais tarde. Eu não avisava a minha mulher. Às vezes eu só chegava mais tarde. Onde você estava? Estava na academia. Sabe? É diferente, não é assim. Ou às vezes eu levava alguém para casa, ela chegava do trabalho, tinha alguém lá em casa jogando videogame comigo. Nossa, nem me falou que foi lá na minha vida, mas é a minha casa. Não é assim. Você não pode viver a sua vida autônoma. Você tem um compromisso. Ó, tem maridos rindo porque parece que já fizeram a mesma coisa que eu fiz. Mas é verdade, não é mais a sua vida autônoma. Você casou, você tem um compromisso. Você tem que combinar a regra do jogo. E eu não posso mais viver só pensando em mim. Vou tirar férias o mês que eu quiser, porque eu vou viajar. Não, eu tenho que combinar com a minha esposa. Eu tenho um compromisso com ela. E agora com o Lipe, ele está estudando. Também eu não posso ter toda a autonomia e mudar a vida dele só porque eu quero ser assim. Não. Gente, na igreja não é diferente. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança. Eu tenho certeza que essa igreja, além da profissão de fé que tem com o Senhor Jesus, tem uma aliança com a comunidade entre vocês. E a gente tem que viver essa vida assim. Eu tenho que me preocupar com a pessoa do lado, se está tudo bem com ela. Eu tenho que me lembrar que a cesta do amor é importante, porque tem pessoas que não têm a mesma condição social que você, ou estão passando por uma dificuldade, e que às vezes ela não quer se expor. Mas se a igreja cuidar dela, ela será cuidada, porque ela tem uma dignidade. Ela não quer sair pedindo. Então o meu compromisso com a cesta do amor é ser igreja. Eu não posso me esquecer de que enquanto eu estava bem lá na pandemia, na minha casa, guardado, dentro de um condomínio fechado, reclamando porque o meu filho fazia barulho, enquanto outras famílias não tinham o que comer porque tinham perdido o emprego. E eu sabia que era importante a minha contribuição na igreja, que eu não poderia deixar de levar a cesta básica, porque tinha família que não tinha alimento dentro de casa. E que, pela sua dignidade, não iria sair batendo a porta pedindo, mas que estava lá. Eu tenho que me importar com aquelas pessoas que estão chegando. Então, se chegou alguém novo, eu preciso abraçá-la, eu preciso caminhar com ela. Não apenas abraçá-la aqui na igreja, na reunião, nos encontros, mas me interessar pela vida dela, passar meu WhatsApp, eu estou aqui, se precisa de alguma coisa, conta comigo, vamos fazer alguma coisa junto, vamos jantar junto. A igreja é comunhão. A gente viu lá em Atos dos Apóstolos que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. É lógico que era uma outra situação. A gente não pode fazer aqui esse paralelo, né? As pessoas lá vendiam suas propriedades, suas casas e davam para a igreja, não estou dizendo isso, mas o princípio continua mesmo, cuidar dos domésticos da fé. Isso é ser igreja. Envolve cuidar uns dos outros, mas envolve também ser mais vulnerável. Envolve confessar pecados, confessar tentações. O meu pastor de jovens, ele dizia o seguinte: é melhor você confessar a sua tentação do que o seu pecado. Porque quando você está sendo tentado e tem alguém para andar junto com você, essa pessoa vai te ajudar. Agora, confessar o pecado é mais doído, porque o pecado deixa marcas. Ser igreja envolve cuidar uns dos outros. Envolve, jovens, andar com pessoas mais velhas para te ajudarem a ser discípulos de Cristo. Não achem que o mais velho é antiquado. Não, não é não. A gente aprende a experiência com os mais velhos. E nós, mais velhos, já me enquadro porque eu já cheguei no 4.0, envolve a gente cuidar dos mais jovens, olhar para a juventude com amor, cuidado, esses estão bem. Por isso que a importância dos ministérios, sim, dos jovens, né, dos casados, para que a gente possa se envolver, a gente aprender um com o outro. Envolve estar conectado com essa família, se alegrar com os que se alegram, que é muito bom.
mas também chorar com os que choram. Isso é ser igreja. O arrependimento envolve amor. E eu queria que vocês abrissem aqui num outro texto. Eu não coloquei ali, mas se vocês puderem abrir, por favor. No Evangelho de João, no capítulo 13, 34 e 35. 5? Obrigado, eu. Diz o seguinte, João 13, 34 e 35. Amem-se uns aos outros, um novo mandamento lhes dou. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Veja que o Senhor nos ensina que a gente se torna discípulo do Senhor quando a gente ama um ao outro, quando a gente cuida um ao outro. Essa é a essência da igreja. Não é simplesmente frequentar uma reunião. A gente aprendeu que pertencer a uma igreja não pode ser comparado a um clube, a um show, ou ir exclusivamente só por causa do prédio. A gente entendeu realmente que esse conceito de igreja, o conceito de eclésia é a assembleia dos crentes em Cristo, mas isso não exime a nossa responsabilidade de convidar o outro. E por que será que o outro vai querer fazer parte da nossa igreja? Algo que realmente me deixou mais interessado em participar da Igreja Batista em Bertioga foi o acolhimento que a igreja me deu, a mim e a minha família. É uma comunidade pequena, uma comunidade de 180 membros. Eu vi de uma igreja que tinha, sei lá, acho que 1.400 membros. Quando eu cheguei em Bertioga, eu cheguei a visitar uma outra igreja que era muito parecida com a minha, que também tinha isso. Deve ter uns 1.400, 1.800 membros. Mas da mesma maneira que eu cheguei na igreja, eu saí, ninguém percebeu a minha entrada, a minha saída, e ninguém falou. Falaram sim, né? Oi, graças a paz. Foi diferente da outra que me abordou, se preocupou, perguntou se eu era um visitante, se eu morava em Bertioga. Nessa igreja eu percebi que uma coisa comum que eles fazem são multirões para fazer coisas juntos. Eu falei que tem um campo de futebol, né? Mas quem cuida do campo de futebol são os membros. A gente vai lá realmente para cortar grama. A gente vai lá para fazer massa para poder. A gente teve que recentemente lá os carros atolavam, a gente teve que cuidar do pátio para não atolar mais. A gente não contrata empresas para fazer reforma no telhado, são os membros que fazem. As mulheres se reúnem lá para cozinhar e para fazer os bazares. Cara, que legal. Eu falei, nossa, eu nunca me senti tão participante como não participar dessa igreja. E verem os membros, sabe, cuidando uns dos outros, dão todo o amparo para a sociedade ao redor, mas cuidam uns dos outros. Isso me deu vontade. Além da palavra, é lógico que é o princípio de tudo, é uma igreja fundamentada na palavra, mas que vive a palavra. E se nós queremos ser igreja para o mundo, nós precisamos viver a palavra. Amar e cuidar uns dos outros. Para que assim, aqueles que estão de fora sintam vontade. Aquele irmão é diferente. Eles se cuidam. Eu quero fazer parte disso. E a partir desse momento, a gente vai dizer, ok, venha. Agora eu vou te mostrar quem nos ensinou a ser assim. E a partir daí nós vamos apresentar a Jesus Cristo para essas pessoas. Então, só para a gente encerrar, eu deixo essa reflexão. Né? Você realmente faz parte da Igreja de Cristo? Existem pontos nas nossas vidas que precisam de transformação? Será que de alguma forma eu estou servindo a dois senhores? A igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo, para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio de suas ordenanças e para evidenciar o amor e a santidade de Deus,
por meio de um povo unificado e diverso, em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Amém? Obrigado, pessoal. Que a gente possa refletir a respeito disso.